O que Guto Zacarias, Haluka, Jean L e Dragon Ball Z têm em comum? Se você entender a comparação entre esses elementos citados, te garanto que você vai controlar muito melhor suas emoções e parar de sofrer por elas. Fala aí, beleza? Eu quero começar já te alertando, pois esse vídeo não foi feito para pessoas sentimentalistas. Portanto, se você julga as coisas majoritariamente em como você se sente sobre elas e não com base na razão, eu recomendo fortemente que você não assista esse vídeo. Caso contrário, você vai achar que eu sou uma pessoa sem coração que está apenas querendo atacar os outros, coisa que eu nunca fiz aqui, também não pretendo fazer. Portanto, se você é uma pessoa que pensa pela emoção e não dá prioridade para a razão, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Opa, você decidiu ficar? Maravilha! Um brinde à razão e vamos então começar o nosso bate-papo sobre sentimentalismo. Agora sim, me apresentando, meu nome é Vitor Santos, para quem não me conhece, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos sobre Jean L, Haluka, Guto Zacarias e Dragon Ball Z. Você verá o que há em comum entre esses elementos que eu citei e como que a gente pode acabar se machucando ou deixando que pessoas que a gente ama se prejudiquem por não sabermos controlar as nossas emoções e não sabermos avaliar de verdade quem é alguém digno das nossas emoções. Os casos atuais que eu vou usar para exemplificar o problema do sentimentalismo e da falta de controle emocional dizem respeito às figuras do Haluka, do Jean L, do Guto Zacarias e também a uma certa cantora brasileira, mas isso não vem ao caso. E eu já quero te fazer algumas perguntas no início desse vídeo. Como você avalia que alguém é vítima de algo? Já parou para pensar? Por exemplo, quando você se depara com uma vítima, como você age? Você ajuda ela, dá atenção para ela ou simplesmente ignora? Deixa para lá. E por fim, você acha que existe alguém que é mais vítima do que outra vítima e deve ser tratada com diferença por isso? Vai pensando aí que a gente vai respondendo durante o vídeo. E só para dar uma noção melhor dessas perguntas que eu fiz, vamos pensar no caso Haluka e vamos então aqui tecer mais uma linha de questionamentos em cima do tema sentimentalismo, que também abrange o tema vitimismo e razão versus emoção. Então, voltando mais uma vez ao caso Haluka, vamos trazer o seguinte questionamento. Por que depois de todo o hate mandado para ele, quando o Haluka disse que tinha problemas psicológicos ao final da treta toda, a maioria das pessoas continuou atacando ele, porém, quando Jean L, após ter vazado sem querer uma piada feita por ele que foi interpretada como racista por inúmeras pessoas e ter dito que ele também tinha problemas psicológicos, a maior parte do público apoiou ele e parou de atacá-lo. Lembra que eu falei sem sentimentalismo aqui, não leva pro pessoal. Vamos discutir a argumentação. Mas olhando pro caso do fim da treta Haluka, qual que é a lógica? Uma pessoa faz erros, expõe conversas privadas e tem atitudes vistas pelo público como repudiáveis e quando é atacada clama ter problemas psicológicos. Aí grande parte do público olha isso e diz: tá dando desculpinha e continua atacando essa pessoa. Porém, quando o outro cara envolvido na mesma situação acaba vazando sem querer uma piada sua que foi interpretada como racista e portanto repudiável por inúmeras pessoas e clama também ter problemas psicológicos, o grande público reage lhe apoiando em vez de atacar. Por que um é uma vítima digna de pena e o outro não é considerado vítima? E deixando bem claro aqui que eu não tô dizendo que o correto seria atacar o Jean L como fizeram com o Haluka. Não é sobre isso meu vídeo. E portanto eu peço, como sempre, que vocês respeitem todas as pessoas mencionadas aqui nesse vídeo. Mas o meu ponto aqui é: será que nós, público, sociedade, não estamos tratando o sentimentalismo como uma moeda de troca para acreditarmos mais ou menos nas figuras públicas que aparecem diante de nós? Será que não tem se tornado vantajoso demais aparecer publicamente como sendo uma vítima de qualquer coisa? Para pensar, porque se ser visto como vítima passa a ser algo que traga vantagens e até mesmo um certo poder sobre a opinião do grande público em relação a você, o que vai ocorrer é que grande parte das pessoas que estão em evidência vão tentar se colocar a todo custo em papéis de vítima, para tocarem de alguma forma as emoções do grande público e assim ganharem a aceitação do grande público e se tornarem imunes a críticas. Nas palavras do filósofo italiano Daniele Giglioli, em seu ótimo livro Crítica da Vítima, se somente a vítima tem valor, se somente a vítima é um valor, a possibilidade de se declarar tal é uma casamata, uma fortificação, uma posição estratégica a ser ocupada a todo custo. A vítima
vítima é irresponsável, não responde por nada, não deve se justificar. Esse é o sonho de qualquer poder. Para você entender melhor a noção de que ser uma vítima, se pintar como uma vítima é algo que pode gerar um grande poder para você, eu trago aqui então nossa primeira referência, que é o filme Dragon Ball Z, O Punho do Dragão. Um filme sensacional, diga-se de passagem. Vamos relembrar um pouquinho do filme sobre essa ótica do vitimismo e do sentimentalismo. Então no começo do filme nós temos ali a figura de um velho, né, um pobre, idoso, que vai ali pro topo de uma torre, dizendo que vai pular, né, que vai se matar, que quer acabar com a própria vida, e aparecem então os Saiyamans, Videl e Gohan. Gohan quer ajudar o senhor, tá tentando demovê-lo da ideia de se matar, enfim. E a Videl meio que olha, acha que o cara tá com graça, não sei o que, acha que não tá sentindo muita confiança nele e meio que ela sai fora. Esse senhor então tenta se matar, o Gohan salva ele, o senhor agradece, mas ainda naquela imagem de um velho, de um pobre, de uma figura fraca, ele fala que tem uma caixa que precisa ser aberta, que aquela caixa vai ajudar as pessoas ao redor do mundo, porque vem uma grande ameaça. E ele fala que ele não tem força para abrir aquela caixa, então ele se coloca como uma vítima, oprimida toda hora. E o Gohan fica com pena e acredita no discurso daquele senhor. E ele mobiliza todos os outros guerreiros Z para ver o que eles vão tentar fazer com a caixa. Ninguém consegue abrir a caixa. E aquele pobre idoso dá a ideia para chamar então Shenlong para abrir a caixa. E eles vão, pegam as esferas do dragão, juntam Shenlong abre a caixa. E como você deve imaginar, sim, sai de dentro da caixa uma das piores ameaças que poderiam existir. Dentro daquela caixa estava guardado, dentro de uma ocarina, um demônio místico, um demônio de outras galáxias, que vai se tornar então no filme a maior ameaça para a humanidade, tentando ali destruir o mundo e fazendo um grande prejuízo para todas as pessoas daquela cidade, matando pessoas, causando uma enorme destruição, quase matando alguns dos guerreiros Z. E o mais curioso disso tudo é que assim que a caixa é aberta, aquele velhinho, pobrezinho, inocente, tira aquela fantasia de velhinho inocente, foge, né? E vai dar continuidade de forma egoísta nos planos dele, porque afinal de contas era ele que queria libertar aquele demônio no mundo. E aí a gente vê que o velhinho ele tem super vigor, né? Ele é um mago super poderoso e tal. E consegue lutar, enfim. De pobre inocente, coitado, vítima, ele não tinha nada, ele só se fez mesmo. Nesse filme do Dragon Ball, tá tudo ali. A gente consegue ver o vitimismo sendo usado de caso pensado para obter vantagens. Desde o começo aquele mago se coloca na figura de um pobre idoso, coitadinho, para conseguir obter a atenção e obter os favores dos outros. O vitimismo que é capaz de mobilizar grandes poderes que não seriam mobilizados se não fosse, adivinha pelo quê? Pela vitimização. Então o velhinho vai lá e se coloca numa posição de vítima, onde ele concede a atenção, a força dos guerreiros Z para abrir a caixa, a força deles para procurar as esferas, o poder divino de Shenlong, e todos esses grandes poderes não seriam obtidos se aquele velhinho tivesse tentado usar a força, se ele tivesse se esforçado, mas eles só foram obtidos porque ele bancou a vítima desde o começo. Nós temos também o racionalismo sendo mal visto pela maioria, que é o caso da Videl. A Videl desde o começo olha, fala, não, esse cara aí, ele tá com alguma coisa, não tô acreditando no discurso dele, o discurso dele não faz sentido, é muito sentimental, e a galera sempre, nossa, Videl, você não tem coração, não sei o que, o pessoal acha meio absurdo, né, a forma que a Videl lida com a situação. Então você vê que a maioria compra um discurso emocionado e sentimental. Nós temos também o prejuízo que acomete quem acaba caindo nesse vitimismo e todas as pessoas ao redor, na forma da destruição da cidade, de tantas pessoas que morrem porque os guerreiros Z caíram no sentimentalismo daquele senhor. E um ponto principal no filme é que as verdadeiras vítimas, presta atenção nisso, as verdadeiras vítimas passam a ser desacreditadas quando surgem muitas falsas vítimas. Isso confunde a cabeça do público. Um argumento que muitos influencers fazem é o apelo à emoção. Esse argumento, ele não é uma falácia em si. Você pode apelar para a emoção de forma racional, argumentativamente falando, mas você pode argumentar de forma falaciosa, ou seja, uma argumentação vazia, sem base, apelando apenas para a emoção de quem está te ouvindo. E como distinguir um apelo à emoção genuíno de um apelo à emoção falacioso? Eu explico sobre tudo isso e muito mais na minha formação ALC, uma formação que mudou a retórica e a argumentação de mais de 37 mil pessoas ao redor do mundo. E você pode aprender isso hoje, inclusive checando o nosso mais novo módulo completo sobre retórica. Basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo que eu te informo mais sobre o ALC e como você pode se inscrever hoje e mudar a sua comunicação. Vamos continuar pro vídeo. E um momento muito chamativo para mim nesse filme é quando o Trunks, que vira amigo do Tapiron, né, que seria ali o guerreiro da Ocarina, que conseguiria guardar aquele demônio dentro da Ocarina, dentro do corpo dele, enfim. Em dado momento o Trunks está ali, ele pega a Ocarina na mão, e aquela Ocarina é poderosa porque ela pode guardar o demônio, e de um lado tá esse mago idoso que bancou a vítima desde o começo, e o Trunks já viu que o mago não é
do bem, então ele já perdeu meio que a confiança que ele tinha naquele mago, já perdeu meio que a confiança na ideia de vítima. De um lado tá o mago, do outro lado tá o Tapiron, aquele guerreiro lendário que guardaria o demônio na Ocarina. E o guerreiro fala, dá pra mim a Ocarina, e o mago fala, não, não dá pra ele não, que ele é malvado. E o Trunks fica em dúvida. E ali naquele momento o Trunks desacredita do Tapiron, que é a verdadeira vítima. O Tapiron é um guerreiro lendário que, ao ver o seu planeta vitimado por esse demônio, se voluntariou pra guardar, né, pra ser o guardião daquele demônio. Então ele é a verdadeira vítima da situação toda. Trocou toda a vida dele, se sacrificou pra poder manter o mal guardado. E o Trunks naquela hora ele hesita. Ele tá vendo ali aquela figura do mago, que ele achava que era vítima, agora ele sabe que não é. Mas ele olha pro Tapiron, será que o Tapiron também é uma vítima? Será que eu também não tô sendo enganado? Eventualmente ele dá a Ocarina pro Tapiron, mas o ponto é, naquele momento, uma verdadeira vítima foi desacreditada, mesmo que por um momento. E esse é um outro ponto muito perigoso. E claro que por fim também é mostrado no filme que o vitimista acaba se mostrando uma pessoa egoísta a despeito do altruísmo que os outros demonstram com ele. Então as pessoas, quando percebem que ser vítima, que ser pintado como vítima dá vantagem, dá atenção, te dá uma imunidade às críticas, elas não vão hesitar em entrar nessa situação e nem mesmo se elas tiverem que mentir para isso. Num livro que eu já citei várias vezes aqui no canal, O Podres Mimados, do psiquiatra Theodore Dalrymple, Anthony Daniels, enfim, no capítulo chamado Culto à Vítima, ele fala sobre figuras ali de vítimas que apareceram e ganharam grande notoriedade simplesmente por serem vítimas, por trazerem essa história de vida tão sofrida. E ele conta o exemplo de um jovem que chegou até uma editora falando que ele era um sobrevivente dos campos de concentração nazista. Ele era um polonês que viu os pais serem assassinados na frente dele, mas ele sobreviveu e ele foi estudar e ele cresceu e ele virou uma pessoa da arte e hoje ele percebe o quanto a vítima é sofrida, o quanto a gente precisa amparar a vítima, etc e tal. E ele vem com essa história tão forte, tão pesada sobre um dos períodos mais tristes da história da humanidade e ele vai para uma grande editora falar sobre isso e essa editora, quando ouve essa notícia, o pessoal fica emocionado e publicam o livro dele. O livro é um sucesso, vende pra caramba, inclusive por ele ser, né, uma vítima dos campos de concentração nazista, ele acaba recebendo apoio, uma ajuda financeira do Estado, né, de um órgão voltado para as vítimas do nazismo, enfim. Ele acaba recebendo esse apoio, essa ajuda. Até que em dado momento ele é entrevistado, ele aparece na televisão e o rosto dele aparece nessa entrevista. Quando o rosto dele aparece, a família dele, vendo a entrevista em casa, toma um susto. Foi mais ou menos assim, o pai dele olhou na TV e falou, ué, o que o Juninho tá fazendo na TV? Ué, e que nome que é esse aí? Resumidamente, aquele rapaz não tinha sido prisioneiro de campo de concentração coisa alguma. Muito menos ele tinha visto os pais serem assassinados na frente dele. A verdade do que realmente aconteceu nesse caso é que houve um livro chamado Fragmentos, que teria sido escrito pelo autor Benjamin Wilkomerski. A verdade é que esse livro foi recebido com entusiasmo em muitos países, venceu diversos prêmios, mas logo um jornalista suíço descobriu que na verdade esse autor, né, o Benjamin Wilkomerski, se chamava na verdade Bruno Grosjean e nunca tinha estado num campo de extermínio. Na verdade, a história dele era bastante implausível em vários aspectos. A realidade sobre o Bruno Grosjean é que os seus pais biológicos tinham problemas de alcoolismo e outras drogas, e ele acabou sendo adotado por um médico burguês e pela sua esposa. E assim ele cresceu como filho desse casal, filho adotivo, do casal Dossecker. E ainda segundo Theodore Dalrymple, os indícios sugerem que esses foram pais corretos e que deram ao seu filho uma criação privilegiada. E esse Wilkomerski nunca saiu da Suíça, portanto nunca chegou a pisar num campo de extermínio, num campo de concentração. Obviamente os livros foram removidos, né, mas o ponto principal é perceber como que o vitimista ele acaba usando as mentiras ali muitas vezes para escalar o processo de atenção e como que ele ganha poder com isso. E o mais engraçado é que quando ele foi questionado sobre isso, sobre por que ele fez isso, sobre por que ele contou essa história toda, ele deu uma resposta meio emblemática, assim, para não falar outra palavra. Ele falou que ele se solidarizava tanto com o sofrimento, com a dor, e ele pensava tanto sobre isso, sobre a dor das vítimas do nazismo, que ele já não sabia em sua mente o que era real e o que era imaginado. Meio que fazendo ali uma alusão como se ele tivesse problemas psicológicos, para mais uma vez se colocar como vítima dos problemas psicológicos e não ter que responder pelas consequências de ter enganado milhares de pessoas. E é muito curioso o modus operandi dessa galera. Eles se colocam como extremamente sentimentais. Ai, porque eu sofro muito, porque a emoção vem antes, porque não sei o que, não sei o que lá. E quando eles são cobrados publicamente pelos atos, pelas consequências do que eles fizeram, a justificativa vai pro vitimismo, mas de uma forma que não tem sentido lógico. Teve o caso da cantora brasileira que estava num hotel
teve atitudes racistas com uma outra pessoa que estava naquele hotel, uma pessoa negra, e quando essa cantora muito famosa no Brasil foi cobrada por isso, né? Por que você teve essas atitudes aí que foram atitudes racistas e tal? Ela veio a público se justificando dizendo, olha, é porque as pessoas ao meu redor foram racistas, é porque meu pai foi racista, minha mãe foi racista, a sociedade é racista. Ou seja, até aí a pessoa se coloca como vítima. Quer dizer, você vai lá, assalta um banco, espanca uma pessoa na rua e a culpa é porque você assistiu Simpsons quando você era pequeno, porque você assistiu Rock Balboa. Ah, Rock dá soco nos outros, então eu também vou socar o meu vizinho ali. Culpa do Rock Balboa, não minha. Enfim, o vitimismo, quando não é uma situação real, quando é uma situação sentimentalista, chega a ser absurda. Mas além de ser absurda, o vitimismo exacerbado gera, sim, prejuízos reais para a sociedade. Pensa o seguinte, se a gente vive numa sociedade hoje, onde está na moda ser vítima, onde a qualquer momento, em qualquer discussão de internet, ou nos simples stories de um grande influencer, de um grande youtuber, e quando eu falo grande não é por nenhum mérito de ação, mas sim por número de seguidores, tá? Mas então quando essas pessoas que estão em evidência aparecem com discursos extremamente vitimistas, e a todo momento tornam popular a ideia de que você precisa ser vítima em algum momento, ou de que você precisa reagir com sentimentalismo em vez de com razão, essas pessoas estão causando prejuízos reais para todos. O primeiro deles, na minha opinião, e o mais grave, é que perde-se o verdadeiro referencial de vítima. Para pensar, se tudo é algo que vitimiza alguém, a camisa que você colocou me ofendeu, me senti ofendido e atacado pela sua camisa. A foto que você postou na igreja com a sua família me ofendeu, me senti atacado por isso. Ah, você usou uma palavra que me ofendeu, me senti atacado. Se tudo é uma ofensa, se tudo é motivo para vitimar alguém, quer dizer que nada de fato é uma ofensa, quer dizer que não existem vítimas de fato. E o problema é que quando tudo torna-se ofensivo, coisas que realmente são ofensivas perdem o seu valor. E aí a vítima real passa desapercebida, não tem apoio. E o pior, as vítimas reais não deixam de existir, elas vão apenas aumentando. Um exemplo recente foi o que aconteceu com o deputado Guto Zacarias. O deputado Guto Zacarias estava gravando um de seus quadros ali em São Paulo, na Avenida Paulista, e para quem não conhece o Guto, ele é negro. Então ele estava lá gravando um de seus quadros, quando de repente apareceu um senhor branco dizendo que o Guto não sabia o que era ser negro. Qual que é a casinha dos negros? Você não sabe o que é ser negro. Você não sabe o que é ser negro. Ele inclusive disse que o Guto não se veste como negro. Você tá com uma roupinha que não é padrão da classe sofrida, né? É isso! Você não tá se vestindo como um negro da classe sofrida. E como se não bastasse tudo isso, ele insinua uma agressão física pro Guto, chamando o Guto com uma briga. Mão a mão ali na frente de todo mundo, cara. Você disse que a galera é virgem? Eu sou virgem? Brigar? Não, cara, eu sou um cara democrático. Eu sou democrático. Eu não brigo, não, eu sou democrático. Atitudes extremamente repudiáveis, atitudes que podem sim ser vistas como atitudes racistas. Agora eu te pergunto, onde que você viu falar sobre isso? Que notícia que você viu falar sobre isso? Qual grande influencer, qual grande youtuber, instagrammer você viu falando sobre esses casos de racismo contra o Guto Zacarias? Eu te adianto, nenhum. Pode pesquisar no Google, pelo menos até o momento que eu fiz esse vídeo, você vai pesquisar lá matéria sobre esse caso, não vai aparecer nenhuma matéria ou, no mínimo, nenhum jornal grande vai estar falando sobre isso. Será que é porque o Guto Zacarias não se coloca como uma vítima? Ele não gravou vários stories na internet chorando? Gente, olha só, eu fui vítima, a minha historiedade, fogo nos racistas. Será que porque o Guto não fez nada disso, ele não é digno do apoio? Porque ele foi uma vítima clara de atitudes racistas ali. Mas como a mídia, os grandes influencers, os grandes youtubers, eles pintam um referencial de vítima, o grande público acaba enxergando apenas as vítimas que se encaixam naquele referencial, que é o que tá na moda hoje. Então, se não foi pra internet fazer textãozinho, se não foi fazer stories chorando, se não faz sinalização de virtude todos os dias, dizendo o quanto você é contra, blá 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 blá, não é vítima. Então, uma situação de uma pessoa real, uma vítima real, de algo sério, de algo criminoso como racismo, uma vítima real, ela é tratada com indiferença pelo grande público, num momento, numa situação, num país, onde a vitimização, o se pintar como vítima, virou a moeda de troca ocasional para a atenção, para a aceitação do público e para a imunidade de críticas. E claro que, como você já deve ter percebido, quando a vitimização vira a moeda de troca, vira a linguagem comum, isso acaba facilitando com que pessoas mal intencionadas sejam acreditadas e acabem prejudicando a vida financeira de outras pessoas, a vida pessoal e a vida psicológica de outras pessoas. Como foi o caso daquele falso prisioneiro, refugiado de um campo de concentração nazista, que na verdade era só um filhinho de papai que achou bacana inventar uma história onde ele era vítima
de um campo de concentração. Bom, vir para a internet apenas apresentar um problema, apenas levantar questionamento não ajuda em quase nada. Você passa de intelectualzinho, como conta a teoria de medalhão de Machado de Assis, você passa uma imagem muito intelectualizada, né? Eu vim aqui, falei, vitimismo, sentimentalismo, citei filósofos, usei referências, peguei um caso real de racismo. Parece muito bonito falando tudo isso, mas não funciona se a gente não apresentar nenhuma solução. Portanto, a ideia de solução que eu apresento para vocês é a mesma comentada em Podres de Mimados pelo Theodore Dalrymple, que é a de não aceitar tão facilmente uma argumentação que seja embasada em emoções e sentimentos, sem antes aplicar um filtro emocional, sem antes averiguar a lógica daquela argumentação e entender se o que ela reivindica realmente faz sentido, ou se os seus argumentos são mais sentimentais, egoístas ou pessoais demais, em vez de serem mais abrangentes ou universais. Uma pessoa que é vítima de racismo, ela é vítima de racismo independente da situação, independente da posição política dela. Fica praticamente indefensável você dizer que não, a pessoa não foi vítima de racismo porque na verdade ela vota em tal pessoa, então na verdade ela está apoiando quem é racista, etc e tal. Não adianta fazer ginástica mental. O errado continua sendo errado, independente se todo mundo está fazendo. Sim, estou citando Chesterton porque um século depois ele continua atualíssimo. Portanto, minha sugestão é que tenhamos a capacidade intelectual de olhar para as situações, saber reconhecer quem de fato é uma vítima real, tá certo? Que não merece a nossa indiferença, e de quem está tentando se pintar como vítima para ganhar inscrito, para ganhar like, para ganhar view, para ganhar grana. Essas pseudo-vítimas, né, as pessoas que praticam o vitimismo e não pessoas que são vítimas, na minha opinião, merecem o nosso sincero desprezo ou, no mínimo, as nossas críticas. Mas claro que essa é a minha opinião. Quero saber o que você acha, se você concorda, se você discorda de mim, lembrando que esse vídeo aqui não é para atacar ninguém, é mais para gerar uma reflexão em vocês. Tá certo, pessoal? Coloque aqui nos comentários, então, se você concorda, se você discorda de mim, qual é a sua opinião sobre tudo isso. Não deixe também de curtir e compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, que precisa de um chacoalhão, precisa parar de ser enganada, precisa parar de ser massa de manobra. E, por favor, também se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. A gente vai ficando por aqui, então. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!